neste momento de mais uma live pela USI Intermunicipal de Peruíbe, falando um pouquinho mais sobre bullying como esclarecimento e alerta a esta prática. Contamos com a presença da Joyce para fazer a harmonização. Boa noite, Joyce. E contamos também com a Sarina Rondini, que irá trazer a palestra. Boa noite, Sarina. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Boa noite àqueles que estão assistindo a transmissão ao vivo e o nosso cumprimento a todos aqueles que assistirão em outros momentos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos convidando agora a Joyce para nos sintonizar com o mais alto através da música. Boa noite, gente. Boa noite. Vou tocar uma um pouquinho mais animada primeiro e uma mais calminha depois, tá bom? Criança não faz estágio pra ser gente. Criança não é número decimal. Criança é criatura inteira, criação da natureza, gentileza da vida acontecer. Criança não é rascunho de pessoa. Criança não é funcionário de pai nem de mãe. Criança não tem como modelar pra ficar parecida com você. Criança é inauguração de vida nova, motivo pra gente que é grande não desistir. Criança é sonho dela mesma, fé, futuro, crença no que há de vir, no que há de vir. Criança não é projeto de adulto funcional. Criança não é o seu bichinho virtual. Criança não é adereço ao personagem principal. É o ponto central da própria vida. Criança tem vontade, tem medo, tem planos, tem sonhos, desejos. Criança tem saber e sentido, é um ser inteiro. Criança é inauguração de vida nova, motivo pra gente que é grande não desistir. Criança é sonho dela mesma, fé, futuro, crença no que há de vir. Criança é inauguração de vida nova, motivo pra gente que é grande não desistir. Criança é sonho dela mesma, fé, futuro, crença no que há de vir, no que há de vir. Não quero te julgar, mas onde cuspo o preconceito que hoje mora em mim? Não quero te obrigar, mas minha ansiedade já perdeu a paciência. Não quero te morrer, mas somos como as flores que sempre murcham de lugar. Não quero te ocultar, invento as verdades que nunca foram ditas. Talvez seja fácil me odiar como a ti mesmo.
erros me incomodam, mas hoje olhei no espelho. Talvez seja fácil te amar como a mim mesmo. O amanhã é outro dia, o perdão vem depois do medo. Não quero te julgar, mas onde busco o preconceito que hoje mora em mim? Não quero te obrigar, mas minha ansiedade já perdeu a paciência. Não quero te morrer, mas somos como as flores que sempre murcham de lugar. Não quero te ocultar, invento as verdades que nunca foram ditas. Talvez seja fácil te odiar como a mim mesmo. Os meus erros me incomodam, mas hoje olhei no espelho. Talvez seja fácil te amar como a mim mesmo. O amanhã é outro dia, o perdão vem depois do medo. Vem que hoje eu vou doar amor, seja como for, seja como for, seja com a dor que der. Obrigada, Joyce. Linda apresentação, muito obrigada. E agora, harmonizados nessa energia fantástica, nós vamos convidando a psicóloga e trabalhadora do nosso lar, Sarine Rondini, que nos trará o tema O Bullying que Não Percebemos. Obrigada. Estou chorando por conta da música. Mas são suas as músicas? Não, Deus, não conhecia. Muito legal. Ver se eu acerto a posição aqui. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a todos e a Uzi pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre um tema que é doloroso. É um tema importante. Olha, eu estou emocionada com a música. Eu sou a manteiga nessas horas. É um tema para mim muito importante. Já mexeu muito comigo na minha vida no passado. E é uma grande satisfação estar aqui hoje podendo falar sobre esse assunto e compartilhar reflexões muito importantes sobre isso, que às vezes a gente comete esse bullying invisível, esse bullying sutil, sem perceber, e só se dá conta depois que as consequências aparecem, né? Então acho que é fantástica a proposta da gente falar sobre esse tema, e a minha ideia é isso, fazer vocês refletirem sobre isso e olharem para o espelho, né? Com a música que a Joyce cantou, para a gente ver em que momento a gente está relacionado ao bullying, que a gente não percebe.
tá? E eu vou falar especialmente sobre o bullying que às vezes acontece no ambiente doméstico, no nosso lar, né? Na nossa casa, nas nossas relações familiares. Mas elas acontecem também nas relações sociais, entre amigos, entre colegas de trabalho, tá? Mas o foco que nós vamos dar aqui hoje vai ser no ambiente doméstico, que eu acho que é onde tudo começa, né? A nossa educação moral começa em casa. Então precisamos olhar para o nosso ambiente doméstico para transformar o nosso mundo e o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, tá bom? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vai. Eu trouxe para começar uma frase que eu considero muito importante. Ai, eu preciso fazer a prece, me perdoe, é verdade. Eu estava aqui falando para Paulo fazer e eu esqueci. Então nós vamos, antes de começar com a palestra, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos conectar com o tema, tá bom? Fechem os olhos. Querido Deus, agradeço por esse momento de aprendizado e reflexão. Peço apoio aos nossos mentores para que nós possamos abrir os nossos ouvidos para aprender e compartilhar sobre esse tema tão importante. Que cada palavra que seja dita aqui hoje, Senhor, possa tocar os corações e a mente de cada um que está presente aqui ou online, promovendo empatia, amor, compreensão nas nossas relações. E que, caso surjam dúvidas ou questionamentos a respeito do que for colocado aqui, que a gente possa receber a iluminação da sua luz e a sua sabedoria para aprender mais. Graças a Deus. Bom, o bullying não é apenas um problema que acontece nas escolas, né? Como eu já falei para vocês, ele também pode acontecer dentro da nossa casa. E a maior parte das vezes acontece sem que a gente perceba que ele está acontecendo. E a frase que eu coloquei aí para vocês é para a gente refletir sobre isso. Às vezes, o que parece uma pequena chama pode estar consumindo silenciosamente o nosso ser. Então, às vezes, uma palavra que a gente acha que não vai magoar, que não vai machucar, na verdade, acontece o contrário, né? Cria profundas marcas dentro daqueles que estão ao nosso redor e a gente não se dá conta, tá? Eu vou começar falando para vocês sobre a definição do que é o bullying invisível. Eu trouxe para vocês os tópicos aí, para vocês saberem tudo que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai definir o bullying, a gente vai falar sobre os impactos emocionais e psicológicos, vamos falar sobre o ciclo do bullying, né? Porque existe um ciclo aí de repetição que a gente não percebe. A gente vai falar também do bullying na primeira infância e na adolescência, que são os períodos mais críticos do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Então precisamos olhar para esses períodos. Vamos falar sobre os sinais e sintomas para que a gente possa ficar alerta e depois sobre estratégias de como é que a gente pode prevenir isso dentro da nossa casa, tá? Então, o bullying invisível, ele é aquele que não deixa marcas que a gente percebe de imediato. Por quê? Porque ele vem de comportamentos que são sutis, que às vezes estão disfarçados de brincadeiras, né? As brincadeiras sarcásticas ou alguma piada, às vezes alguma crítica, né, destrutiva a respeito de alguém de casa. Então são comportamentos que às vezes são aprendidos e a gente não percebe e acaba replicando, tá? Ele pode ser intencional e, na maioria das vezes, não intencional. Quando é intencional, a pessoa, né, que causa o bullying, ela tem consciência. E por que ela tem consciência? Porque muitas vezes ela usa a forma de comunicação como uma forma de poder. Então ela busca palavras para humilhar, para maltratar e para diminuir o outro, né? Esse é o bullying intencional. Então quando a gente fala sobre abuso psicológico, por exemplo, a gente pode classificar o abuso psicológico como bullying intencional dentro de casa invisível, certo? E aí ele fala sobre esse sentir superior à vítima que está sendo causado bullying, tá? Já no caso do não intencional, muitas vezes é por desinformação, por desconhecimento do impacto que a nossa fala tem no comportamento e nos sentimentos do outro. E aí é que mais acontecem os bullying dentro de casa. Às vezes a gente faz uso de palavras para se comunicar, para corrigir a nossa criança, o nosso adolescente, e isso acaba por ser recorrente ao longo da vida daquela criança, daquele adolescente, causando diversas
consequências que são muito profundas, mas que não são visíveis a primeiro momento, tá? Então, ele pode ser resultado de comportamentos que são aprendidos. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente, né, quando vai ser mãe, ser pai, muitas vezes a gente carrega nesse ser mãe, ser pai, os comportamentos e as vivências que nós tivemos como filho, né? Não existe hoje um curso para ser mãe, ser pai, mas a gente vivencia aquilo como filho e acaba carregando aquilo que a gente vivenciou. Então, muitas vezes, esses tipos de comportamento, o sarcasmo, as piadas que são destrutivas, são normalizadas em casa, né? São consideradas normais. E aí, vou dar um depoimento, um exemplo em casa. Eu, quando era pequena, era sempre muito magra e muito alta. E eu era chamada de magrela, eu era chamada de garça, eu era chamada de varapau, eu era chamada de Olivia Palito. Eu acho que era o mais, né, o menos incômodo, porque era uma personagem do desenho infantil do Popeye. Então, isso tudo mexe com a autoestima daquela criança ou daquele adolescente, né? Ah, mas você é preguiçosa, mas você não quer fazer nada. Faça direito, senta direito, come direito. Isso, ao longo do tempo, com a recorrência, acaba com a autoestima e com o alto valor daquele ser, tá? Então, quais são os impactos, né? Os impactos emocionais que o bullying sutil causa. Isso não é só na infância e na adolescência, isso é para qualquer pessoa, tá? Baixa autoestima, ansiedade, medo, depressão, dificuldade de relacionamento depois, porque o medo, a vergonha, a culpa também que é causado naquela pessoa, por conta do ciclo, vocês vão entender melhor, dificulta a gente a se relacionar, a se abrir, a criar relações saudáveis e de confiança, né? E aí vem outras consequências que vão aparecendo ao longo da vida da pessoa. Estresse pós-traumático, dependendo da gravidade e da recorrência do bullying, também é causado, tá? Comportamentos autodestrutivos que a gente vê muito na adolescência. Então, tudo isso é consequência deste bullying que é sutil, mas é destruidor, falando das emoções, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No caso de uma jovem que passou por muitos anos críticas constantes em casa, dos pais, dos tios, às vezes dos avós, dos adultos de referência, né? E quando ela vem para mim no consultório, ela vem com um sentimento de incapacidade de se relacionar e de se sentir com valor nas suas relações. E o que ela faz? Ela se isola. Ela não consegue se relacionar, não consegue se abrir com as pessoas, não consegue demonstrar afeto e nem receber este afeto, porque ela se isola na própria dor, tá? E aí, segundo alguns estudos, tá bom? Tá bom. Segundo alguns, acho que eu vou pegar, então, talvez fique melhor, né, Paulo? Obrigada. Segundo alguns estudos, segundo alguns estudos da Associação Americana de Psicologia, 85% das crianças e adolescentes que relatam já ter sofrido bullying antes do colégio, né? Então, da onde vem este bullying? É o bullying causado em casa. Então, são comportamentos que elas sofrem, aprendem e acabam replicando no colégio, né? Então, a gente precisa ter um olhar também diferente para o agressor no colégio, porque ele já foi uma vítima, tá? Esses dados assustam, não é mesmo? Por quê? Porque mostra que o bullying é uma questão que a gente tem que ficar atento dentro de casa, na nossa educação. E é uma demanda urgente cada vez mais, né? Eu acho que todas as outras palestras que falaram sobre esse tema já ressaltaram a importância dessa demanda da gente olhar para isso desde o nascimento de uma criança, tá? Por que desde o nascimento? Porque as crianças vão crescendo e vão demonstrando, né? Aquele espírito vai demonstrando quem ele é e o que ele já carrega de uma outra vida a partir de 1 ano, 1 ano e meio, quando começa a andar e a explorar o mundo. E aí o que acontece? Né? Essa é uma fase que é fundamental no desenvolvimento. Virou aí para a primeira infância? Não, está na adolescência já. Ixi, eu vou deixar, voltou. Consegue me ajudar? Obrigada. Ela é um período onde a criança está vulnerável. Vulnerável ao quê? Ela é uma esponja. Então ela recebe tudo que está sendo falado para ela. Então quando eu digo para a criança, levanta, senta direito, para de fazer isso. Você está louca? O que eu estou dizendo para ela? Que ela é louca. E
e ela vai acreditar nisso, e aquilo vai virar uma crença dentro dela. E tudo que ela fizer, ela vai falar, eu tô louca. Né? Tem vídeos na internet de crianças que ficam replicando ou repetindo os comportamentos e as falas dos adultos ao redor. Né? Recentemente, a minha filha entrou comigo no colégio num evento e ela virou, mãe, pode segurar o copo para mim, desse jeito. Aí a moça que trabalha no colégio, já conhece, poxa Maria, você tá preguiçosa, não? Eu olhei para a cara da moça e fiz assim, né? Filha, eu seguro daqui a pouco, vamos para lá. E a gente se afastou da menina. A gente faz isso sem perceber e com muita recorrência nas crianças, geralmente de 2 a 6 anos de idade, às vezes até 9, 10, né? Você está muito preguiçoso. E quando eu não falo para a criança diretamente, eu falo para o adulto do lado. Ai, menina, mas ela está tão preguiçosa, não quer fazer mais nada em casa. Eu falo e ela não faz. Né? Então, o que eu estou dizendo a respeito daquele ser que está do meu lado? O que eu estou criando na cabeça daquela criança? Eu estou criando crenças que tiram a autoestima dela, que acabam com o próprio valor que ela tem e que ela acha que ela possui. Né? E exemplos eu tenho vários, assim. A gente que trabalha com criança vê cada coisa, né? Acaba com a autoestima da criança, né? Então ela deixa de se sentir bem com ela mesma. Ela passa a achar que ela não tem valor, a achar que ela não serve para aquele lugar. E isso é que vai começando depois na adolescência a criar os comportamentos de isolamento, de não querer se mostrar, de não querer conversar, de não querer aparecer. Medo de pedir ajuda, com o receio de ser criticado, de ser maltratado por um adulto. Então é melhor não falar nada, deixa do jeito que está. Dificuldade para expressar emoções. E olha só, na primeira infância é o período em que nós precisamos, né, é necessário que nós ensinemos as nossas crianças a como elas devem expressar as próprias emoções. E aí, quando a gente começa com a crítica, eu estou ensinando ela que ela nem deve se expressar. Né? A criança chora e a gente imita ela. Você está chorando? Não, para de chorar, não foi nada. O que eu estou dizendo para ela? Nem considere as suas emoções, porque elas não valem. Pare de chorar, levante-se e faça o que tem que ser feito. E desta forma, eu não estou acolhendo o sentimento daquela criança. Né? E isso gera insegurança e ansiedade. Porque o que eu vou fazer? Se nem aquele ser que eu amo, que é a minha principal referência de amor, acredita em mim, que dirá o resto que eu nem conheço direito. Então, olha como é que começa o ciclo da baixa autoestima, da insegurança, da ansiedade e da depressão que pode vir depois. E a criança é inconsciente, ela não tem noção disso. Né? Ela só absorve e depois replica. Tá? Então, precisamos ficar muito atentos, nós como adultos. Né? O bullying invisível é muito mais comum entre um adulto e uma criança e um adolescente do que entre os pares, mas também é comum. Nas relações amorosas isso acontece. A mulher que tira sarro do marido, o marido que tira sarro da mulher. Se outra pessoa não está totalmente preparada, consciente do seu alto valor, da sua autoestima, não tem autocompaixão, ela começa a se sentir mal, a se sentir menosprezada naquela relação, né? E aí, precisamos ficar atentos também. Por quê? Porque às vezes eu não faço com a minha criança, mas eu faço com o meu par, com o meu cônjuge, com o meu namorado, com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe. E a criança aprende, porque nós somos modelos, tá? E aí vamos falar da adolescência, que é onde a gente mais percebe e tem dados estatísticos do bullying. 3 vezes mais chances de apresentar sintomas de depressão na adolescência. Por quê? Porque é neste momento que este espírito está começando a ser social, saindo do vínculo familiar e tomando gosto e se expressando na sociedade, criando grupos, criando guetos, né, para poder se sentir pertencente. Se ele não teve a base lá na primeira infância, a hora que ele vai se relacionar nos grupos, o que acontece? Eu tenho medo. Será que vão me aceitar? Será que vão me receber? Será que vão me criticar? Será que vão falar do meu cabelo? Né? Por quê? Porque às vezes ele já vivenciou isso lá na infância. Ô fulano, vai arrumar esse cabelo, pelo amor de Deus? Vai ficar desse jeito? Tá parecendo uma bucha, né?
Não arrumou o cabelo, tá parecendo uma bucha de lavar louça? Que isso? Tá parecendo uma vassoura esse cabelo todo esticado? E aí ele vai para a escola e alguém fala de novo no cabelo. Então, lá de novo, os adolescentes vão começar a duvidar de si mesmo, das suas capacidades, afeta o desempenho escolar e as relações. A ansiedade social é o medo do julgamento, que leva ao isolamento, que leva a eles não terem vontade nenhuma de interagir com ninguém, nem com o professor, nem com os colegas. Por quê? Porque já está criada aquela insegurança, né? Aquele medo, aquela dúvida. E às vezes isso vem com uma culpa. Por quê? Porque quando eu falo para a criança, você está errada, você está errada, você está errada, faz direito, muda, você precisa ser assim. Eu estou dizendo para ela que ela tem que ser perfeita para eu amá-la. E aí o adolescente cresce com esse desejo de que eu preciso ser perfeito. Então eu me cobro o tempo todo, eu não aceito errar de jeito nenhum. Se eu tirar um 7, eu estou querendo me matar. Por quê? Porque não foi aceito isso lá para trás, tá? Então a dificuldade de confiar não só em adultos, mas em outras pessoas. Porque o que vai acontecer nessa relação? E os comportamentos autodestrutivos. O que é esse comportamento autodestrutivo? Mas, gente, por que alguém vai lá e se machuca, se corta? A dor emocional é tão intensa, gente, mas tão intensa, que uma dor de um corte não é nada perto da dor emocional. É por isso que esses adolescentes vão em busca de se machucar, para ver se a dor física acaba com a dor emocional que eles estão sentindo. Então, olha o tamanho desta dor, que ele não sabe lidar, ele não aprendeu recursos emocionais para lidar com as dores. Então, a gente às vezes conversa no grupo, mas esses adolescentes não sabem lidar com frustração, na nossa época era diferente. Será que na nossa época era diferente? Ou era normalizado? Né? Era normalizado em algumas famílias. Cala a boca, abaixa os olhos e não olha pra minha cara. Senão você como é que fala? Não tá me respeitando. Então você não tem o direito de olhar na minha cara. Eu tô falando, quem manda sou eu. Né? Não, quem já vivenciou isso? Eu já. Meu pai chamava a minha mãe de Hitler. Ela entrava, Hi Hitler, ele brincava. Porque ela era filha de militar e era dura, muito dura. Dura e machista. Então imagina. Meu irmão ainda tinha um quesinho mais leve de vez em quando. Estudos indicam que os jovens que experimentam bullying invisível têm 3 vezes mais chances de apresentar sintomas de depressão e ansiedade e diversos outros transtornos. Os efeitos do bullying no nosso cérebro mexem com a amígdala, mexem com o hipocampo e com diversas outras áreas que trazem cortisol, estresse, medo, insegurança e sinais de alerta. Então, isso são recursos que Deus nos deu para que nós possamos perceber os perigos, né? E imagine uma criança ou um adolescente o tempo todo com o botão de alerta ligado. É isso que o bullying causa nos adolescentes e nas crianças. É o botão de alerta o tempo todo ligado. Eu não posso confiar em ninguém, eu não tenho segurança, eu não tenho apoio, eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer. Por isso que a dor vai aumentando, aumentando, aumentando dentro daquela criança, daquele adolescente. E quando isso não é tratado, ou é normalizado, levado para a vida adulta, é aquela pessoa que precisa de suporte médico, precisa de apoio profissional para saber lidar com as dores. Por quê? Porque a dor é muito forte, eu não sei o que eu devo fazer com ela. E aí eu fico sem apoio, não sei o que dizer, não sei o que fazer, não sei como resolver, né? E aí vamos falar sobre o ciclo. O ciclo do bullying invisível é um fenômeno que é complexo e ele é autossustentável. Foi lá? O que é autossustentável? Ele meio que se retroalimenta quando a gente não percebe e quebra o ciclo, né? Então ele começa com o comportamento inicial, intencional ou não, da pessoa que causa o bullying, da pessoa que traz aquela fala destrutiva. Pode ser um comentário que vai desmerecer, pode ser uma crítica, né, forte, uma brincadeira disfarçada, né? E esses sentimentos, eles vão criar uma reação na vítima, que geralmente é de tristeza, de insegurança, de medo e de afastamento, e de internalização daquela dor. Então, normalmente, a vítima não vai expor, olha, não gostei do que você falou.
Por quê? Porque ela já está num processo de se sentir inferiorizada naquela relação. Então ela não sente que ela tem condição de rebater, né, de reagir. Então ela guarda para ela, internaliza. Depois disso, vão começar a aparecer alguns deslizamentos de palavras para reforçar essa ideia. Então uma outra pessoa que fala alguma coisa, que faz uma piadinha, e aquilo acaba reforçando aquela dor. E o que acontece? Isso vai reforçar o comportamento do agressor, né? Porque ela não se posiciona, ela não fala, e aí outra pessoa vai lá e faz e reforça este comportamento. Aí a vítima vai acabar se sentindo tão incapaz de expressar as suas emoções, começa um ciclo da culpa e da vergonha. E aí quando vem a culpa e a vergonha, é que vai ser levado para os comportamentos autodestrutivos. Numa criança, na primeira infância, o que nós estamos falando? Às vezes ela se machuca para pedir atenção. Isso é um comportamento autodestrutivo, inconsciente, na primeira infância. Ela faz de conta, né? A gente fala, ele tá fingindo. Ela faz de conta que ela está machucada. Será que ela faz de conta? Talvez ela não saiba expressar onde está a dor, e ela diz que está no joelho, está no braço. Mas ela está com dor. Ela só não sabe aonde. Tá? Então eu acho importante falar sobre isso, porque vira e mexe eu vejo adultos menosprezando a dor de crianças. Quando a gente está fora do nosso eixo de equilíbrio, também acho importante isso, né? Então, quando não é intencional aquele comportamento, como é que a gente acaba reagindo? Nós não temos, naquele momento, o recurso emocional necessário da tolerância, da paciência, do respirar, né? E aquele comportamento da criança vira um gatilho para nós. E aí a gente reage, a gente não age de forma consciente. Então eu vou lá e eu explodo, grito com a criança e falo algo que eu não deveria falar. Ok, isso acontece. A questão é, eu preciso tomar consciência disso para quebrar o ciclo. Senão eu estou o tempo todo retroalimentando esse meu comportamento que gera incômodo na criança ou no adolescente e vai começar a gerar a culpa, o medo e a insegurança, tá? Então isso é que é importante, a recorrência, o manter aquele comportamento sem virar para a criança depois e falar assim, você me perdoa? Eu cometi um erro, foi sem querer, eu estava nervoso, eu estava estressado com o trabalho, eu não dormi direito, eu estava cansado, eu não pensei e acabei reagindo de uma maneira que eu não deveria. Me perdoe. Isso é demonstrar caridade. Isso é demonstrar autocompaixão, autoperdão. E depois, permitir que o outro aprenda com este seu exemplo, né? E também faça isso. Porque eu também posso gritar com um amiguinho porque eu não estava bem. Depois eu vou lá e peço perdão e tenho que tomar consciência de que na próxima vez, o que eu vou fazer diferente para que isso não aconteça. É assim que a gente vai quebrando o ciclo do bullying. Tá? E aí eu botei um dado para vocês aí, que aproximadamente 70% das crianças que se envolvem em bullying no ambiente escolar relataram que já foram vítimas de algum outro tipo de bullying, né? Então eu já tinha falado isso e aqui é para ressaltar que a gente precisa ficar muito atento a como a gente conversa e se comunica com as nossas crianças e com os nossos adolescentes em casa, para que eles não levem isso para fora, porque às vezes a gente faz sem perceber. Né? A gente já vive numa cultura que a piada é normalizada. A mesma piada sarcástica ela é normalizada. Né? Às vezes vira até uma ferramenta de defesa nossa. A gente brinca para não chorar, a gente ri para não chorar. Mas precisamos pensar nas palavras, na forma como a gente usa para fazer essa brincadeira e quem são os envolvidos. Porque quando eu estou brincando com alguém que eu sei que tem recurso, que já está acostumado, que a gente já tem uma parceria, né? Tá tudo bem. Mas e quando o outro não está preparado para isso? Então precisamos ficar muito atentos. Será que o outro deu risadinha porque concordou e entendeu a brincadeira ou porque ele não quis, né? Ele guarda para ele a dor e não vai falar para você. Então precisamos ficar muito atentos aos nossos comportamentos, nas nossas relações, tá? E aí vamos falar sobre os sinais e os sintomas. Vamos lá. Como é que a gente identifica o bullying? Primeiro, observar mudanças bruscas no comportamento da criança e do adolescente ou do adulto que está ao nosso redor. Então, nós tínhamos uma relação X. Conseguia conversar, conseguia brincar, conseguia
compartilhar coisas e de repente aquilo mudou. Uma irritabilidade de algum lugar que eu não sei de onde é, um distanciamento, um isolamento. Precisa ficar atento a isso, especialmente nas crianças, que é mais sutil de perceber. O adolescente, ele tipo fecha a porta do quarto e não fala com você, isso é mais fácil de perceber. A criança não, porque a criança tem necessidade de ser pertencente àquele grupo. Ela precisa atender às expectativas do adulto. Então, muitas vezes, ela volta, ela guarda para ela vai brincar com as bonecas ou com os carrinhos e os bonecos para brigar lá e tentar ver se ela consegue elaborar aquela questão que aconteceu em casa. Então, precisamos ficar atentos aos comportamentos das nossas crianças e dos nossos adolescentes e não normalizar. Faz parte, ele é assim mesmo, né? Não deve ser assim mesmo. E comportamentos de isolamento não são naturais, nem na primeira infância e não devem ser na adolescência, né? Quando a gente tem um estabelecimento de relação saudável com aquele adolescente, ele pode ter os momentos dele, né, de querer estar com ele mesmo, isso é natural, mas ele tem que gostar de estar com você, de conversar, de compartilhar as emoções. Se ele não se sente bem em fazer isso, isso já é um alerta. O que eu estou deixando de fazer para criar esta conexão e esta abertura com o meu adolescente? E com a minha criança também. Porque a hora que ela começa a falar e vai para a escola, a gente precisa começar a conversar. E aí, como é que está a escola? Tudo bem. Como assim tudo bem? Me conta o que mais foi legal na sua escola. Uma brincadeira lá que a professora fez. E o que você não gostou? Teve alguma coisa que você não gostou na escola? Conta para mim, vamos conversar. Não teve nada. Não pare por aí. Nunca aceite de uma criança, até uns 10, 12 anos, a primeira resposta. Porque às vezes ela não fala de primeira para ver como é que você vai reagir, porque às vezes tem um medo aí, né? E aí depois você pergunta de uma outra forma. Não teve nada que te incomodou? E aí, como é que foi? Você conversou? Você brincou? Comece a especular. E aí às vezes, só o fulaninho lá que fez uma piada que me deixou incomodada, mãe, mas foi tudo bem. Olha lá, a internalização da dor, a normalização dos comportamentos que não são legais. Mas o que o fulaninho falou pra você? Ele tá mexendo comigo e fala do meu cabelo. E aí, como você se sentiu sobre isso? Ele é chato, mãe, muito chato. Eu entendo. Mas e aí, você já se posicionou? Você já disse pra ele que você não gosta que ele fale do seu cabelo? Não, nunca falei. Então vamos incentivar as nossas crianças a se posicionarem. Tá tudo bem você dizer que você não gostou do comportamento do outro, precisa estar tudo bem. Nós não somos obrigados a aceitar a brincadeira ou a piada do outro, né? Desde que a gente saiba responder com gentileza. Então nós precisamos ensinar às nossas crianças que falar sobre emoções é fundamental. Não é importante, é necessário. Porque quando a gente consegue verbalizar e explicar que não gostou de algo, eu estou olhando para mim, percebendo aquilo que aconteceu no ambiente e conseguindo externalizar o que eu percebi dentro de mim. Então isso precisa fazer parte da nossa educação moral, para que a gente quebre o ciclo do bullying, tá? Atenção à comunicação não verbal. Então são os comportamentos, os olhares. Às vezes o corpo fala mais do que a boca. Então a criança faz assim, ela se fecha para aquela conversa. Ou ela se fecha para aquele assunto. Aí, às vezes, a família está num grupo, num churrasco, reunido, e começam a falar sobre as crianças e aquela criança se retira. Ou muda o comportamento, né? Então, eu tenho 3 filhos, vou dar um exemplo. Eu tenho 3 e o mais novo tem 1 ano e 2 meses. Então, é uma fofura na família inteira. Que coisa mais linda, já está andando. Já está falando, já está chutando bola. E as outras 2? 9 anos atrás falavam da Lana. Há 5 anos atrás falavam da Maia. E agora? Isso também é algo importante. Também passa a ser bullying sutil quando é recorrente. Então, toda vez que a gente encontra aquela família, eu vou olhar para o pequenininho. Que coisa mais linda. Não, tem que ser o contrário. O pequenininho não está nem aí para o mundo nesse momento. Então, para quem que eu tenho que olhar primeiro? O mais velho. Oi, Lana, tudo bom? Como é que você está? Nossa, eu estava com saudade de você. Né? Aí olha depois para o segundo, nossa Maia, como você tá legal, como você fez isso. E cuidado com os elogios estéticos. A gente é muito comum, nas meninas especialmente, só focar no estético. Nossa, como seu cabelo tá bonito.
Nossa, você colocou um arquinho na cabeça. Estamos reforçando o que naquela criança? De que ela só é importante, validada e amada por conta da estética. Então isso também traz consequências lá na frente que tem a ver com o bullying, né? Precisamos reforçar outras coisas, eu vou falar isso com mais detalhes. Críticas constantes disfarçadas de brincadeira. Isso acontece bastante, né? Das piadas. E precisamos ficar atentos às palavras. Brincar é ótimo, brincar é maravilhoso, precisa ser saudável, é só isso. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, como é que eu sei que a minha brincadeira é saudável? Eu falo isso para os meus filhos. A brincadeira só é boa e gostosa quando as partes todas envolvidas estão felizes com aquela brincadeira. Se alguém não está gostando, tem coisa errada, vamos recomeçar. Vamos pensar de uma forma diferente. É aí que a gente pega se a minha brincadeira está saudável ou não. Se está confortável para o outro lado fazer aquela brincadeira. Do tipo, vou usar o nome da minha filha, Lana. Ih, a Lana tem cara de banana. Estou brincando de rima. Se eu estou ali no contexto em casa, vamos brincar de rima? Que rima você faz com o nome da Lana? Ah, Lana, cara de banana. É uma coisa. É diferente de eu olhar, ih, Lana, hoje você está meio mal-humorada, tá com cara de banana, hein? Pronto. O contexto e a intenção é completamente diferente, vocês percebem? Tá? E questione a dinâmica familiar. Reflita sobre como os membros da família interagem entre si. E este é um movimento que nós precisamos, depois de tomar consciência sobre isso, se afastar daquela dinâmica e olhar por fora, como se a gente fosse um drone nas relações, no churrasco da família, e começar a observar as falas e os comportamentos. Né? E o quanto, às vezes, na hora, né, da relação social, eu só faço, tá, e não me posiciono, não defendo a minha criança. Então, uma pessoa da família faz a piada ou faz uma brincadeira sem graça e eu, como mãe, como pai, como responsável por aquele ser, não falo nada. Aceito. O que eu estou fazendo? Eu estou normalizando. Eu estou concordando que aquilo é permitido. Eu não estou ensinando a minha criança ou meu adolescente que isso precisa parar. Precisa deixar de acontecer. Ah, mas eu vou arrumar uma encrenca na família, Sarina, você está doida? Não, precisa falar. Não precisa ser na frente da criança e gerar um discurso, né, moralista ali naquele momento, porque vai realmente arrumar uma encrenca, vai quebrar a relação. Mas chega para aquele adulto depois, chama ele e fala, olha então, nós lá em casa, a gente aprendeu que não pode fazer esse tipo de coisa com a criança. Né? Por quê? Olha, porque vai gerar isso, isso, isso e isso. Então, por favor, da próxima vez, não faça isso. Se você puder falar, peça desculpas para minha filha, peça desculpas para o meu filho, se posicione e refaça o que você fez. Porque senão ele está aprendendo que isso pode, que isso é normal, que está tudo bem. E ele vai levar para a escola, vai levar para outros ambientes. Tá? Então, a criança traz para casa o que ela vivencia fora e leva para fora de casa o que ela vivencia dentro de casa. E o que é importante? A gente perceber algumas ações que parecem inofensivas, mas que à primeira vista, mas que são muito destruidoras. Olha lá, sarcasmo e críticas constantes, exclusão intencional. O que é exclusão intencional? Eu tenho 3, 4 crianças. Aquela ali dá mais trabalho. Deixa ela ali no canto. Vamos lá brincar aqui, gente. Fulano, você vem? Não vou. Então tá bom, fica aí. Pode ficar. Não precisa vir, não. Estou criando uma exclusão intencional na frente de todos os outros, né? Tudo bem diferente de você falar assim, olha, fulano, você não quer brincar agora? Então tá bom, a hora que você quiser, nós estamos aqui. Pode vir, fique à vontade. A gente espera o seu tempo. É diferente de falar assim, não quer, tá bom, fica aí. E eu já fiz isso. Eu não sabia que isso era considerado exclusão intencional. Eu já fiz. Hoje eu tenho consciência que eu cometi esse erro. Jogos e brincadeiras que envolvam competitividade excessiva. O que é competitividade? O marido deu até risada lá atrás. Competitividade excessiva, viu, Fábio? Eu coloquei aqui, ó, excessiva. E zombaria junto com a competitividade excessiva, que são prejudiciais. Às vezes, sem intenção, a gente chama, quero ver quem chega primeiro no banheiro para tomar banho. Né? Tudo bem. Isso não é uma competitividade excessiva. Agora, se toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa com 2 ou 3 crianças eu gerar competitividade, o que eu estou fazendo? Vamos, quem vai ser o primeiro? Quem vai fazer primeiro? Quero ver quem come primeiro, hein? Quem comer primeiro vai ganhar um doce. Quem comer primeiro vai ganhar um doce.
reforçando o comportamento competitivo. O que vai acontecer numa criança, especialmente na primeira infância? Ela vai levar isso para a vida. Tudo que acontece dos 0 aos 6 anos de idade é o que a gente carrega para a nossa vida. Comparações negativas. Então, comparar uma criança com a outra de forma negativa vai minar a confiança e gerar o ciclo da insegurança, do medo, da culpa e da vergonha. Nossa, Thaís, o seu brinco é muito mais bonito do que o dela. Como é que você chama? Muito mais bonito do que o da Alcira. Ah, Alcira, acho que da próxima vez você devia comprar um brinco igual ao da Thaís, viu? Ai, o cabelo da Thaís, olha só, ela fez escova, ficou muito mais bonito. Alcira, acho que você devia mudar o corte de cabelo. Para que esse tipo de comparação? Olha, o seu irmão faz muito mais legal a lição de matemática, acho bom você aprender com ele. Estou gerando a comparação e a competição ao mesmo tempo. Manipulação, comportamento passivo-agressivo. É um tipo de comunicação que traz implícito o ressentimento, a hostilidade disfarçada. E aí vai confundir a criança e dificultar a construção de relacionamento saudável. Sabe as brincadeiras de duplo sentido? Criança de primeira infância e até de adolescente, eles não sabem. Às vezes eles não entendem esse tipo de brincadeira. E aí eu faço uma brincadeira de duplo sentido esperando que a criança vai entender e dar risada ainda. E aí como é que ela leva isso para a vida? Ela vai fazer com outra pessoa. E se isso é recorrente, a gente está normalizando novamente. Tá? Então o importante é isso, é a recorrência e isso virar valor dentro de casa, né? Virar hábito dentro de casa, tá? E a manipulação emocional. Então usar a culpa, o medo como ferramenta de controle e isso acaba criando um ambiente tóxico. Se você não fizer isso, olha, você vai ficar de castigo. Eu vou tirar o tablet. Você vai ficar sem celular por 1 semana. Vai lá, faz isso, você vai ver. Isso é manipulação emocional. Sinto muito dizer, porque eu conheço muitos pais que fazem isso. Mas, Sarina, o que é que eu faço? Precisamos sentar para conversar. Né? Existem algumas estratégias que eu vou passar para vocês, mas às vezes a gente precisa olhar a dinâmica familiar, caso a caso. Por quê? Porque aquela relação tóxica já foi construída há alguns anos. E aí, para quebrar o ciclo, a gente precisa olhar cada um dos componentes daquele ciclo, daquela vivência familiar, para que a gente possa remodelar e ressignificar tudo isso, tá? Mas tem solução, gente. Isso eu acho que é o mais importante. E aí, vamos lá. Estratégias e dicas para a gente poder trazer como base um ambiente familiar saudável, com base nos princípios que Jesus nos ensina. Amor, caridade, fraternidade, compreensão, perdão, tudo isso. No papel é fácil, gente. No dia a dia eu sei que é muito difícil, né? Mas é possível. Acho que isso aqui é o mais importante. Quando a gente toma consciência e escolhe mudar o caminho. Então, é possível. Promover a comunicação aberta. Incentive a família a expressar sentimentos. Vai começar que um adolescente ou uma criança vai gritar com você no começo. Porque eu não gostei do que você falou. Tudo bem. Aí vem o adulto e fala, mas você vai deixar ela gritar com você desse jeito? Vou, porque pelo menos ela está falando o que ela sente. Se eu cortar, ela nunca mais vai falar. Então precisa deixar. E aí depois você chama de canto e vamos conversar? Ok, eu entendi que você ficou nervosa, eu percebi que você ficou nervosa. Por quê? Porque o tom de voz mudou, porque você acabou usando palavras que não foram legais. Vamos tentar de fazer diferente da próxima vez? Demonstrar afeto e apoio. Isso é fundamental na primeira infância e na adolescência. Mostre o amor de uma maneira constante, por meio de palavras, por meio de encorajamento e por gestos simples de carinho, gente. Já existem estudos que comprovam que nos 3 minutos depois de acordar, nos 3 minutos antes de dormir, são essenciais para a construção das nossas crenças. O que eu posso fazer quando a minha criança acorda e o que eu posso fazer quando a minha criança vai dormir? Já é metade do caminho da mudança. Dizer para ela eu te amo quando ela acorda. Ou dizer para ela eu te amo e tenho orgulho de quem você é quando ela vai dormir. Olha a memória que ela vai guardar antes de dormir.
Porque errar, todos nós erramos. Todos nós somos imperfeitos, não é verdade? Estamos aqui para aprender. Que dirá uma criança ou um adolescente? Nós temos como pais, como educadores, um papel fundamental de educação moral dessas crianças. E não da crítica, da cobrança e da reclama. E essa é a parte mais difícil. Porque às vezes nós, na música que a Joyce trouxe, fala muito sobre isso, por isso que me tocou demais. Às vezes a gente não consegue olhar para nós. A gente só consegue olhar para o outro e dizer para o outro, você precisa fazer diferente, você precisa mudar. E esquece de olhar para nós. De falar, putz, acho que sou eu o causador da confusão, né? Pedir perdão. Este é um exercício que eu faço na clínica com pais, mães e educadores, que é difícil. Nós, né, o pessoal que tem mais de 30, 40 anos, talvez tenha vivenciado isso, em que o adulto fala, o adulto tem razão e o adulto não se retrata, mesmo sabendo que está errado. E aí você só vai talvez se retratar à beira da morte. Ou quando percebe que o outro está doente e o medo de perder é tão grande que você fala, não, me perdoa, olha, naquela vez, há 10 anos atrás, eu não queria ter dito aquilo. A gente tem a oportunidade de olhar para isso e resolver antes da despedida. Valorizar pontos fortes de cada familiar, não só os nossos, né? Então, o que é isso? Tem um colega que fala, eu tenho consciência das minhas qualidades. E aí eu preciso ensinar as minhas crianças também a terem consciência das qualidades delas. Mas como eu faço isso? Falando para ela, oh, você é ótimo, você é maravilhoso, você sabe tudo, parabéns. Não. Porque aí eu não estou falando qual foi o processo para você conseguir chegar naquele objetivo. Então eu preciso valorizar os esforços e as competências. Então olha, o esforço que você teve, as escolhas das cores desse desenho que vocês fez foram muito legais. Adorei, porque você combinou a cor com tal, você conseguiu aqui expressar o desenho tal, olha, você fez o girassol, o amarelo conseguiu destacar de um jeito. Eu estou reforçando o trabalho que aquela criança teve no desenho, né? E quando a gente não faz isso, o irmão mais velho, por exemplo, vira para o irmão mais novo, nossa, você podia ter pintado melhor esse pedaço aí, hein? Não ficou bom, não. Da onde vem essa fala? De uma cobrança excessiva. Às vezes é isso que dá o alerta do comportamento que está normalizado dentro de casa. Quando você olha para as relações entre as crianças e vê o espelho. Tá? Evitar críticas destrutivas e sarcasmos. O sarcasmo é um ato de defesa. A gente usa como forma de defesa de alguma coisa. Prestem atenção em momentos que vocês usaram piadas sarcásticas. Para que era? Para não dizer o que estava sentindo. Para não verbalizar diretamente para o outro aquilo que você estava sentindo. Então aí eu faço uma piada. Nossa, foi uma bênção. O povo usa muito isso. Olha, foi uma bênção esse negócio. E eu estou sendo totalmente sarcástica com essa palavra. Precisamos tomar cuidado com isso. Que é o que a gente ensina dentro de casa, né? Foi legal? Foi ótimo, viu, fulano? Depois eu te conto melhor os detalhes. E a criança está do lado escutando. Diálogo sincero e respeitoso. Isso diz respeito a mal entendido. Às vezes eu falo uma coisa, ela não foi bem entendida pelo outro. E na cara do outro, às vezes, se eu prestar um pouquinho de atenção, eu percebo. E aí ele se afasta. Não entendeu? O problema dele. Vira as costas e vai embora. Não, fulano, então, naquela hora, eu acho que você não entendeu direito, eu queria dizer isso. A minha intenção era essa. Talvez a palavra que eu tenha escolhido não tenha sido a melhor, me perdoe. Mas a minha intenção não foi te magoar. E o mais importante, né, porque às vezes na era da tecnologia, na correria do dia a dia, a gente fala pelo WhatsApp, a gente fala pelo telefone, por uma videoconferência, mas não olha cara a cara. E aí chega em casa e acha que está tudo bem, que o outro já resolveu, já pediu desculpa mesmo, está tudo certo. Mas a mágoa ainda está lá, porque cada um tem um processo, cada um tem um tempo de resposta àquilo que fez dor. Então precisamos considerar isso também e compreender que o outro talvez ainda não tenha elaborado.
Isso faz parte do processo de perdão. Né? A gente precisa respeitar o outro. Às vezes eu já me perdoei, já estou tudo bem. Geralmente quem machuca se perdoa rápido, mas o outro ainda não perdoou. E aí precisamos compreender. Ok, se eu não quis me perdoar, eu vou esperar, eu aguardo o seu tempo. Por quê? Porque o amor precisa estar acima dessas questões. Quando a gente coloca o amor na frente, a gente perdoa, a gente espera, a gente tolera e a gente compreende. E às vezes a mágoa fica tão forte que a gente esquece do amor que tem para o outro. E estabelecer limites saudáveis. O que é limite saudável na família? Né? Limite saudável é quando eu consigo criar um ambiente seguro e estruturado, onde todos conseguem se sentir respeitados. Todos, do menininho de 1 ano ao idoso de 70, 80, 90. Todas aquelas pessoas envolvidas naquela relação familiar estão se sentindo respeitadas com os diálogos, com as brincadeiras e está confortável para todo mundo. E isso é um processo, não é algo que a gente constrói de um dia para o outro. É algo que no dia a dia, conforme a gente vai tendo diálogo aberto, conversando, demonstrando nossos sentimentos, verbalizando as nossas emoções, alinhando expectativas, porque a maior problemática das relações são as expectativas. Eu esperava que você entendesse o que eu estava falando. Eu esperava que você percebesse o que eu estou sentindo. E aí eu fico olhando o 9 de um lado, o outro enxerga o 6 do outro e a gente fica brigando. E às vezes um gosta mais de falar e expressar o sentimento e o outro não. E aí a gente nem se fala. Porque se eu falo, eu estou enchendo o saco. E se o outro não fala, ele não quer conversar, não me ama mais, não aguenta mais ficar comigo. E aí a gente fica nessas relações que a gente se afasta, a gente se aproxima, mas a gente se afasta de novo. Porque a gente não se conecta de verdade, infelizmente. Cada um com a sua casinha, com os seus valores, com a sua educação. A gente foi ensinado que a gente tem que casar, aprender a dividir a escova de dente lá no mesmo ambiente, a compartilhar o garfo e a faca de vez em quando, a beber o suco igual, né? Porque nós somos um. Mas esquecemos de compartilhar os corações às vezes. De olhar para o sentimento do outro e não para a minha expectativa, porque eu queria que acontecesse. É aí que o problema começa. Porque eu estou olhando mais para a expectativa que eu tinha em relação ao outro, ao como ele deveria agir, ao que ele deveria falar, do que ao que eu poderia fazer. Então, eu até postei na minha rede social, no Instagram recentemente, uma frase, me ajudem com o tempo, tá acabando. Uma frase e um post que falava assim: o que está sob o seu controle? O que o outro fala para você está sob o seu controle? Não. Mas e como você reage ao que o outro fala? Está sob o seu controle? Deveria. Nem sempre está. Eu falo por mim. Nem sempre o que eu vou falar porque o outro me disse estava sob o meu controle. Eu já fui uma pessoa muito impulsiva e explosiva. Hoje eu sou mais tolerante. Hoje eu sou mais atenta ao que eu falo. Mas de vez em quando eu explodo também. Né? Então precisamos ficar muito atentos a isso. Tem mais coisa? Tem. Ser modelo. Ser modelo de um comportamento respeitoso e adequado dentro de casa, né? Por quê? Porque nós podemos transformar, nós podemos ser agentes transformadores na nossa vida, né? E o que eu quero dizer com isso? Que aonde você se encaixa, eu acho que eu já fiz essa provocação para vocês, né, no meio da minha fala, mas vou deixar aí de novo. Depois de tudo que a gente já falou até agora, onde você se encaixa no ciclo do bullying? Aonde você consegue se perceber nas suas relações? De que lado você costuma estar? No que sofre ou no que traz o sofrimento? Na maior parte das vezes, eu já me vi no causador de sofrimento muitas vezes na minha vida. Hoje eu tenho quebrado este ciclo na minha vida, mas ainda não está 100%. Porque eu preciso trabalhar as minhas emoções e as minhas expectativas. E esse é um processo da nossa vida, da nossa encarnação, né? E uma mensagem que eu acho que é importante é que, embora nós não possamos mudar o nosso passado, a gente pode tomar consciência e transformar o futuro a partir de hoje. E é com essa palavra que eu quero terminar a nossa conversa de hoje. Por quê? Porque eu quero trazer esperança. Não quero só trazer a parte pesada de tudo isso. Só a gente tomar consciência do que está dentro da nossa bolha de controle já vai fazer com que a gente consiga transformar as relações ao nosso redor.
especialmente se a gente for pai, mãe ou educador de uma criança e de um adolescente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, pela oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema que sempre mexeu comigo. Muito obrigada. Obrigada, Sarina. Esclarecimentos tão importantes, porque o importante para a gente é ter esse conhecimento, é ter a conscientização, para que a gente possa construir paz nos relacionamentos, para que a gente possa conviver com o outro da melhor maneira possível, com relacionamentos saudáveis. É um processo, como ela disse, mas a gente precisa começar. E nós precisamos... só um esclarecimento, esse mês, então, nós estamos terminando a fala sobre o bullying e para o próximo mês de novembro nós preparamos temas relacionados ao desencarne, a conscientização do bem viver para bem morrer. Vale a pena a gente assistir as palestras, tá? E nesse momento, então, nós vamos fechar os nossos olhos para fazermos as nossas vibrações. Com o coração repleto de afeto, vamos juntos emitir e doar pensamentos e sentimentos de amor, tranquilidade, paz, harmonia e fé, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar pela união de toda a humanidade, pela expansão e vivência do Evangelho de Jesus em todos os lares, pela proteção de todas as crianças, jovens, idosos, por aqueles que não têm um teto, que não possuem afeto. Vamos direcionar luz e energias positivas aos animais, à natureza. Vamos vibrar por uma atmosfera tranquila, envolvendo o nosso lar, a nossa família, nossos vizinhos e amigos, deixando que Jesus entre com a sua luz em cada dependência do nosso lar, iluminando todos os ambientes e todas as pessoas que convivem conosco. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho e por nós mesmos também, para que continuemos o trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, seguindo o roteiro de Jesus. E assim vamos agradecendo ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade do aprendizado, rogando paz e equilíbrio para toda a semana, que possamos nos encontrar no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos convidando a Joyce para mais uma música. Que assim seja.